Educa Esporte. Fala galera, Educa Esporte no ar para Campinas e outras 48 cidades da nossa região metropolitana. A gente começa o jornal desta semana com uma história que vem lá da MF João Alves. Desde o início deste ano letivo, a escola passou a oferecer oficinas de artes marciais. Depois do Muay Thai, como a gente mostrou aqui no Educa Esporte, os alunos estão aprendendo agora a capoeira. Se liga nessa reportagem de Natália Henrique. É com esse circuito que começa mais uma aula de capoeira na escola Dr. João Alves dos Santos. Quem comanda tudo é o professor Alisson. Eu divido essa 1h30 que eu tenho em aula de circuito e brincadeira de correria, né, que eles adoram. E depois eu faço de 20 a 30 minutos, aula com musicalidade, ele sentado, cantando, porque a capoeira também tem essa parte. A Larissa, do 4º ano, contou pra gente que a musicalidade é justamente o que ela mais gosta nas aulas. E ela explicou ainda como a música é inserida na capoeira. Maioria das aulas, a gente faz uma roda, pega 2 alunos e faz dentro da roda uma capoeira e canta a música e bate 3 e palma 3 vezes. E como você se sente quando você está dentro da roda? Eu me sinto nervosa, porque você fica muito envergonhada. Mas você gosta? Gosto. E quem fica feliz da vida com a satisfação dos alunos é justamente um ex-estudante da escola João Alves, o professor Alisson. Eu sou um ex-aluno aqui, eu deixei a escola em 2014, 2015. Na época, quem realizava as atividades aqui era minha mãe, que é mestre de capoeira, junto com a minha família, né? Meu pai também é. E eu tenho uma relação de afeto muito grande com a escola, né? Eu gosto muito dessa escola, afinal, foram mais de 9 anos estudando aqui. Então eu gosto bastante de estar aqui, gosto de estar apropriando essa cultura nossa. De novo, né? Porque quem semeou a semente foram minha família, foram meus pais. E agora eu estou cultivando os frutos. É muito interessante. As aulas de capoeira da escola João Alves contemplam estudantes do 1º ao 5º ano e fazem parte do projeto Vivências Integrais. A escola já vem de alguns anos trabalhando a questão da convivência e da escola na sua função primeira, né, que é estarmos nela como estudantes e para aprendizagem, né. E aí com esse projeto na convivência, a gente também se preocupa como é que a gente inspira e como é que a gente faz que eles tenham consciência o quanto que a disciplina, o cumprimento de regras e a convivência com o outro são importantes para que esses princípios sejam cumpridos, né. Então essas atividades diversas são para contribuir também para essa observação, né, e para essa mudança de consciência e de atitude com relação à escola também. Aos 9 anos, o Rafael não perde as aulas de capoeira. É bem legal, da hora. E nessa capoeira eu gostei, dos jovens. E ela é muito legal, importante. Aluno do 5º ano, Matheus, também não falta em uma aula sequer. E olha que a dedicação na capoeira tem tido reflexo na aprendizagem dele. Tá subindo a nota. O professor Alisson acredita que a capoeira oferece ainda outros benefícios para os estudantes. Acredito que, falando da coordenação motora, da dinâmica psicomotora, a dinâmica espacial das crianças melhora muito, né? Tanto para as crianças do 1º ano quanto as crianças do 5º ano, né? Eu venho notando ultimamente que as crianças têm uma deficiência em fazer atividades simples, né? Como a a estrelinha que vocês conhecem, bananeira. Elas não têm mais essa coordenação. Então a capoeira vem trazendo isso de volta para eles, né? A cultura de colocar a mão no chão, abaixar, levantar, ter a dinâmica do espaço. Além também de trabalhar a parte da cultura, né? A capoeira é uma cultura brasileira que ela tem uma história muito viva, muito grande. A parte também da musicalidade agrega muito o conhecimento deles, porque a capoeira é uma cultura que ela contribui com a história cantada. Então toda a história de capoeira é cantada, então eles vão desenvolvendo assim vários aspectos, né?
Que fofura essas crianças, hein? Vale ressaltar que a capoeira contribui para o fortalecimento da coordenação motora dos pequenos, promovendo ainda a interação social, elevando a autoestima e a autoconfiança. Bora falar de esporte amador. As finais da 5ª edição da Taça das Favelas 2025 foram marcadas por muita emoção no estádio Brinco de Ouro, principalmente com o apoio das torcidas, como você vê aí na sua tela. Olha o som da torcida vibrando. Na final masculina do torneio, o Vila Bela venceu o Padre Anchieta por 3-2, em uma partida bastante equilibrada. O time, que já havia vencido a edição 2024, conquistou o bicampeonato do maior torneio de futebol entre comunidades. Já na disputa feminina, o São Marcos superou o Paranapanema por 2-1 e garantiu o tricampeonato. O prefeito Dário Sades esteve por lá e falou da importância desse torneio para Campinas. A Taça das Favelas tem uma grande importância, não só para o esporte, para o futebol, mas uma importância para levar autoestima, oportunidade para as comunidades de Campinas. E o formato dela, de respeitar, de priorizar a participação, a escolha dos atletas nas comunidades, trouxe uma inovação que hoje é um sucesso total em Campinas. A cidade toda abraçou a Taça das Favelas. Vamos para um breve intervalo aqui no Educa Esporte e na volta a gente traz detalhes sobre o Ansiedômetro, que é um software criado pelos pesquisadores da Faculdade de Educação Física da Unicamp para medir o nível de ansiedade dos atletas antes das provas. Eu volto já já. Educa Esporte. Fique por dentro do que rola de arte e cultura na cidade de Campinas. Assista ao nosso programa de variedades, toda segunda às 5 da tarde, aqui na Educa TV. Procurava a adrenalina. Encontrou o fim da linha. Ignorava os limites. Conheceu as consequências. Em 2023, 159 pessoas perderam a vida no trânsito em Campinas. Velocidade foi a principal causa. Motociclista, desacelera, não ultrapasse o limite da vida. Dê o tom deste inverno. Doe roupas, calçados e cobertores em bom estado. E veja nossa cidade ganhar nova cor. Campanha do Agasalho 2025. Cada peça, uma cor. Cada cor, mais calor. Realização, Prefeitura de Campinas. Educa Esporte. Estou de volta para o segundo bloco do Educa Esporte. Gente, olha só, a nossa equipe de reportagem foi até a Unicamp para conhecer o Ansiedômetro, desenvolvido pelos pesquisadores da Faculdade de Educação Física. O programa mede o nível de ansiedade dos atletas antes das competições. Vamos conhecer então o Ansiedômetro na matéria de Viviane Marim. Na hora da competição, controlar a ansiedade pode ser tão importante quanto estar bem fisicamente. Para ajudar atletas a lidar melhor com a pressão antes das provas, pesquisadores da Faculdade de Educação Física da Unicamp criaram o Ansiodômetro, uma ferramenta simples e eficaz. O projeto foi desenvolvido por Caio Borges, dentro do Grupo de Estudos em Psicologia e Neurociência da Unicamp. Quando entrei na faculdade, eu comecei a dar treino para times universitários. Aí eu era um técnico que eu gritava muito, xingava muito, e aí aquilo parecia que não estava certo.
Aí a gente começou a estudar ansiedade, começou a estudar motivação, e aí a gente viu que, a ansiedade é um diferencial nos atletas, independente se é atleta de base, de rendimento, de alto rendimento, ou até mesmo universitário. Aí eu entrei no mestrado, aí a gente quis identificar como que eu posso quantificar esse estímulo que o técnico tem que dar para o atleta, e ao mesmo tempo como que o atleta ele consegue entender o corpo dele. O outro Caio, o atleta, fala sobre a experiência de participar do programa. Para mim, que não mexo muito com tecnologia, foi meio difícil, mas depois que eu entendi o que era a parte somática, quais eram as notas lá, eu comecei a entender o porquê, e me ajudou bastante a entender sobre o meu corpo. Então, se eu estava muito ansioso fisicamente, né, se eu suava demais, ou se mentalmente eu estava mal, isso me ajudava a visualizar o jogo antes dele, de uma forma que lá dentro eu me aceitasse, né? Aceitasse meus erros, e isso ajudava muito no contexto total. Então, no final do jogo ou durante o jogo eu conseguia me consertar junto com o treinador. A ansiedade competitiva ela é dividida em ansiedade somática. O que é ansiedade somática? Aquele aumento de frequência cardíaca, aquela sudorese, aquele nervosismo. A ansiedade cognitiva, que são os pensamentos negativos. Será que eu estou apto para? O meu treinador pediu para eu chutar o pênalti. Mas eu acho que eu não estou preparado, o goleiro é muito bom. Então, eu tenho esse pensamento ruim, e a autoconfiança, que é o oposto. É o pensamento positivo de eu consigo, eu estou confiante para executar aquela tarefa. Então, esses são os 3 pilares da ansiedade competitiva. Então, a gente engloba o corpo inteiro, tanto pensamentos quanto fisiológicos, que é o aumento de frequência cardíaca, sudorese, músculos e até autoconfiança. O sistema trouxe mais dinamismo para a avaliação, que antes era feita no papel. O software ele responde, o atleta responde na hora, e o software já tem o resultado. Então o atleta já consegue trabalhar antes do próprio jogo. E fora que demora muito menos tempo para eu responder na internet do que no papel, e a aceitação é muito maior. A nossa ideia é justamente essa, para que ajude o atleta. Então, qualquer pessoa pode entrar no site, cadastrar técnicos, atletas de N modalidades, todas as modalidades. Inclusive, a gente está até criando projetos para sair do esporte, esse tipo de software, para ir para uma área mais empresarial também, porque, como eu comentei, a ansiedade ela é através de um estímulo externo. Então, pode ser o jogo, mas também pode ser o encontro, pode ser uma entrevista, pode ser uma reunião importante. Então, daí o atleta sabendo se conhecer é o que importa para a gente. Sou um cara extremamente negativo em relação a resultados, assim, eu tenho uma autoconfiança muito alta, mas quando eu preciso confiar ao restante do grupo, eu tinha esse problema. Então, às vezes minha autoconfiança dava 10, mas a relação do resultado dava 4, 5. E aí eu conseguia ver que eu precisava confiar mais no geral para que o resultado chegasse no final melhor. Então, eu conseguia me atentar mais isso, conseguia passar mais a bola, receber mais a bola. E isso me ajudou bastante e ajudou o time também nos resultados. Segundo o desenvolvedor do programa, o ansiodômetro não elimina a ansiedade, ele ajuda a equilibrar. A proposta é transformar esse estado emocional em aliado do desempenho. A ferramenta é simples de usar, funciona para diferentes modalidades e entrega resultados imediatos. Imagina que a gente tem um time de handball. Aí temos todos os jogadores e eles responderam, e a ansiedade de todo mundo está 5. Só que do atleta A, o ideal para ele é 8 e do atleta B, o ideal para ele é 3. Então, se o treinador gritar ou tentar ativar todos os atletas, para o atleta A consegue chegar no 8, porque daí ele consegue ficar mais ativado, mas o atleta B, se ele chegar no 8, a gente perde ele, porque daí ele começa a ter um aumento maior de frequência cardíaca, sudorese, pensamentos ruins mais frequentes. Então, o ideal com ele seria fazer o oposto, é abaixar para 3. Então, por isso que cada atleta tem uma ansiedade. Então, ela não é boa nem ruim. E a ansiedade é uma ativação do nosso corpo. Então, ela acaba sendo positiva quando a gente está nesses momentos. A gente fala agora de intervenção artística na pista de skate que fica lá no distrito de Sousas. 12 artistas visuais criaram obras inéditas nos muros e na estrutura da praça, a partir do tema etnias e referências da cultura em Campinas. Mais do que colorir paredes, o projeto Plaza Arte buscou fortalecer os laços entre a arte, identidade e território. O grafite se mostrou novamente como uma linguagem potente de afirmação cultural e ressignificação do espaço urbano. A proposta do Plaza Arte parte do reconhecimento da importância dos espaços públicos enquanto territórios de convivência,
prática esportiva e criação artística, especialmente entre as juventudes periféricas e urbanas. Vale destacar que o projeto é articulado pelos coletivos Plaza 0800 e Street Fest e tem apoio das Secretarias de Cultura e Desenvolvimento de Assistência Social por meio da Coordenadoria da Juventude. Muitos não sabem, mas o skate é uma modalidade esportiva olímpica. Vamos conhecer mais detalhes sobre esse esporte no quadro ABC Olímpico aqui na tela do Educa Esporte. Altas manobras radicais, jovens atletas em ação e um estilo de vida. Estamos falando do skate, que entrou para o programa olímpico em Tóquio 2020. Mas a origem do esporte é lá na década de 1920, nos Estados Unidos, quando os jovens começaram a aprender eixos e rodinhas em pedaços de madeira para se divertir. Os skateboards evoluíram e atualmente são compostos por um deck de madeira, chamado de shape no Brasil, eixos de alumínio e, claro, as rodas de aderência para cada tipo de terreno. Para andar e, consequentemente, fazer as manobras, é necessário uma combinação de impulso com os pés, equilíbrio e técnica. Nos Jogos Olímpicos, o skate é disputado em duas modalidades, park e street. Entre os critérios de avaliação dos skatistas estão a dificuldade, velocidade, execução, criatividade e plasticidade das manobras. No parque, o percurso lembra as piscinas ovais da América do Norte. Ele é composto por obstáculos e transições para os atletas ganharem velocidade e impulso, e assim fazerem suas manobras aéreas nas bordas e nos próprios obstáculos. Os skatistas realizam 3 voltas de 45 segundos cada. A volta de melhor nota define o vencedor. Já na competição do street, o percurso lembra um ambiente urbano, com elementos da rua, como escadas, corrimãos, desníveis e caixotes. Aqui a competição é dividida em 2 fases. Na primeira, os skatistas realizam 2 voltas de 45 segundos cada, e a melhor pontuação vale para a média final. Na sequência, há a seção das melhores manobras, ou as tricks, quando os skatistas realizam 5 tentativas de manobras. As notas das 2 melhores manobras são somadas à pontuação da primeira fase. Ganha a competição quem tiver o maior somatório final. Os skatistas mostram que vivem uma filosofia de vida. Isso se reflete no modo de se vestir e principalmente na união e companheirismo entre seus competidores. Isso é o espírito olímpico. Gente, por hoje é só. Quero agradecer a sua companhia e aproveitar para desejar um excelente mês de agosto. Até mais! Fui! Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.